queridos, Deus abençoe a todos, bem-vindos mais uma vez ao Vem Pensar TV, um canal criado para vocês, para trazer o ensino da palavra, para levar você a pensar, nem sempre concordar comigo, isso não é necessário, logicamente. Nesse canal você é livre para pensar, você é livre para opinar, livre para concordar, livre para discordar e assim sucessivamente. Bom, hoje é dia 31 de dezembro de 2016. Dentro de pouquíssimas horas termina o ano. E nós estaremos entrando no ano 2017 do nosso calendário gregoriano, e o que equivale ao ano 5.777 do calendário judaico. Muito bem, eu estou gravando esse vídeo, que é um vídeo curto, inclusive, para duas coisas. Em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento a todos vocês pelo marco que nós temos alcançado no final deste ano, neste canal, com poucos meses no ar, nós estamos alcançando um marco realmente extraordinário. Nós chegamos a quase 750 mil acessos e quase 9.300 inscritos. E logicamente que isto, primeiramente eu quero louvar a Deus, né, por este alcance, por este marco, porque realmente é um alcance extraordinário, mas também, por outro lado, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque sem você não haveria acesso. Eu sei quantas pessoas têm não só participado do canal, no sentido de acessar os vídeos do canal, mas também têm postado os vídeos nas redes sociais, têm compartilhado com amigos, com familiares e etc. E dessa forma nós vamos alcançando o maior número de pessoas possível com a ministração da palavra de Deus. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero agradecer a Deus por esta preciosa oportunidade de poder ter pregado a palavra de Deus para quase 750 mil pessoas. Gente, isso é muita gente, viu? E considerando que esse canal era um canal fechado da escola, e que há poucos meses atrás, então, por uma orientação de Deus, nós decidimos abrir o canal e desta forma tornar os vídeos públicos, né, acessíveis a todos gratuitamente, e Deus tem nos honrado desde então, a partir do momento que tomamos essa decisão. Então eu quero te agradecer, obrigado a todos vocês por esses quase 750 mil acessos. Deus abençoe vocês. Neste ano de 2017, continue nos ajudando, continue a divulgar o canal, mandar os vídeos para as pessoas. E nós tivemos muitos acessos em outros países de língua portuguesa, como Portugal, Angola, Cabo Verde. Nós temos recebido muitos contatos de países de língua portuguesa, né, em outros lugares. Isso realmente enche o meu coração de alegria, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, está sendo anunciada, já que o acesso ao canal é 100% gratuito. O único lucro meu aqui é realmente poder espalhar a palavra de Deus o máximo que eu puder, já que este foi o chamado que ele me concedeu. Muito bem, em segundo lugar, eu quero chamar você a atenção para um texto da palavra de Deus, que eu quero ler juntamente com você, que está no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 até o versículo 9. E eu quero que você leia comigo esse texto da palavra de Deus que diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Cortai-a. Para que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixai-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não,
depois a mandarás cortar. Verso 8, repetindo, diz: E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixai-a este ano. Eu quero deixar esta palavra com todos os que acompanham o nosso canal na conclusão do ano de 2016, a poucas horas de encerrar o ano, e me chama muito a atenção esta comoção social, não é? Há uma movimentação social muito grande em torno do encerramento de um ano. Muita gente não sabe explicar por quê. Todo mundo se sente um pouco emotivo, há um clima emocional no ar quando envolve Natal, virada de ano, esse tipo de coisa. As pessoas começam a apresentar desejos e sonhos, a maioria deles coletivos e inatingíveis. Eu quero paz para o mundo, eu quero o fim da violência, eu desejo o fim da corrupção. Desejos que inconscientemente eles são a representação de uma certa fuga. Porque quando eu digo eu desejo paz para o mundo, eu desejo o fim da corrupção, eu desejo que não haja mais guerras, são desejos utópicos, desejos que não se cumprirão, não importa quantas pessoas desejem a mesma coisa. Essas coisas não acontecem assim de um momento para o outro, da noite para o dia, e o mundo jaz no maligno, nós sabemos disso, e isto é de certa forma uma fuga, e agora falando aqui como psicanalista que sou, no sentido de que as pessoas, elas inconscientemente falando, elas tendem a desejar aquilo que é coletivo e inatingível, do que desejar coisas pessoais, atingíveis e praticáveis. Então, se a pessoa, por exemplo, tem alguns desejos pessoais, eu gostaria de arrumar um emprego, melhorar de trabalho, crescer profissionalmente, eu gostaria de perder peso, eu gostaria de começar a me exercitar, eu gostaria de estudar um pouco mais, eu gostaria de me graduar, de alcançar determinados sonhos possíveis, pessoais, familiares, coisas dessa natureza. E ela então chegar no final do ano, ou logo após a virada do ano, e ela começar a dar passos práticos para alcançar aquilo. Por exemplo, ela quer perder peso, um exemplo. Então ela começa a dar passos práticos, mudar o cardápio, a forma de comer, fazer um regime, uma dieta responsável, não é? E coisas dessa natureza. Eu gostaria muito de me formar, de estudar um pouco mais, de alcançar objetivos nesta área acadêmica. Então ela começa a dar passos práticos, realmente estudar, procurar uma escola, procurar curso, coisas dessa natureza, porque isso é desafiador. E quando eu exponho os meus desejos pessoais, os meus sonhos pessoais, eu estou de certa forma me expondo. Porque no final do ano, se eu disser para você agora 3 ou 4 desejos ou sonhos pessoais meus para 2017, o que vai acontecer no final de 2017? Você vai poder identificar se eu fui disciplinado bastante para poder perseguir realmente aqueles alvos, perseguir de fato aqueles objetivos, ou se aquilo foi apenas desejos da boca para fora. Agora, se eu digo, qual é o seu desejo para 2017? Eu estava vendo esses dias num canal aí da grande mídia, o que acontece todo ano, né? O que você deseja para 2017? Eu desejo muita paz, paz no mundo. Eu desejo o fim do terrorismo. Eu desejo o fim da corrupção na política brasileira e tal. Então são todos desejos utópicos, desejos que têm um cunho coletivo, impessoal, e são todos utópicos. Então, o que eu quero dizer para você? Esse texto que nós lemos, eu fui atingido hoje por esse texto. Eu estava procurando na palavra de Deus uma passagem bíblica para poder ler com vocês e para poder deixar aqui como uma palavra para 2016 e não ser repetitivo, não é? E ficar repetindo as mesmas coisas que todo mundo diz. Que eu seja, como eu já disse, né, paz para o mundo, fim da guerra e etc e tal. Não, eu queria deixar uma palavra que fosse primeiramente sincera do meu coração
que tivesse um pouco a ver com a minha experiência, não é? Esse ano para mim foi um ano muito ambíguo, ele foi um ano muito difícil por um aspecto, desafios pessoais, não é? Lutas pessoais que eu tive que vencer, mas por outro lado também foi um ano muito abençoado, foi um ano em que Deus me abençoou muito, um ano em que eu cresci muito, cresci espiritualmente, cresci intelectualmente, cresci financeiramente, um ano em que eu alcancei alguns alvos meus, pessoais, mas ao mesmo tempo também tive que lutar contra alguns fantasmas. Foi um ano ambíguo, então eu estou chegando ao final de 2016 com algumas vitórias catalogadas, né, que eu poderia compartilhar, mas também, por outro lado, com alguns desafios que eu tive que enfrentar esse ano de 2016. Então, em outras palavras, o que eu estou tentando dizer é mais ou menos o seguinte: quando nós tratamos a nova oportunidade de começar um novo ano de forma real, de forma sensata e de forma humana, sem ficar criando todas estas máscaras utópicas que nós tendemos a criar no final de cada ano, começo de um ano novo, nós temos muito mais chance de virar aquele ano bem, de começar aquele ano bem e de escrever uma boa história durante aquele ano. Deus leva muito a sério quando nós encaramos os nossos fantasmas, digamos assim, os nossos desafios, não é? Talvez seja uma palavra melhor, com o rosto descoberto e determinados a fazer certas coisas, práticas, digamos assim, que nos ajude a resolver problemas crônicos, por exemplo. Então, esse texto que nós acabamos de ler, né, conta a parábola de um homem que era dono de uma vinha, né, e diz que ele tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto, não o achando. Para início de conversa, vinha é o lugar onde se planta uvas, né? Uma vinha é um lugar onde se produz uvas para se produzir vinho, né? Boa parte da produção da uva é dedicada à produção de vinho. No Novo Testamento, vinho era realmente algo muito, muito importante, era um produto muito precioso. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é o fato do texto estar contando a história de uma figueira plantada numa vinha. Então, veja bem que coisa curiosa que eu gostaria de chamar a sua atenção. Ora, imagine que se você entrar numa vinha e você encontrar com um pé de uva, aquele pé de uva vai te chamar a atenção? Certamente que não, porque se você entrou numa vinha, ali você encontrará centenas, ou dependendo do tamanho daquela vinha, milhares de pés de uva. Então, um pé de uva a mais, um pé de uva a menos, não vai fazer a menor diferença. Não é um pé de uva que vai te chamar a atenção. Então, veja bem, eu quero tentar passar para você o raciocínio que Deus colocou no meu coração, para ver se isso te abençoa na virada de 2017, tá? Um pé de uva numa vinha, ele se perde na similaridade de todos os demais pés de uva, ok? Não há nenhum atrativo a mais e nem a menos num pé de uva numa vinha, porque vinha é o lugar onde se planta uvas. Agora, se você entra numa vinha com 3.000 pés de uva e lá no meio você vê uma figueira, um único pé de figos no meio de uma vinha com 3.000 pés de uva, por exemplo, você acha que um pé de figueira ou um pé de figos, uma figueira, passaria despercebido dentro de uma vinha? Óbvio que não passaria despercebido. Qualquer pessoa que entrar numa vinha e der de cara com um pé de figueira, ele vai imediatamente notar aquele pé de figueira como algo extraordinário, como algo incomum, como algo que está ali fazendo a diferença. Então, aqui vai o meu raciocínio. Se aquele homem, o dono daquela vinha, plantou
uma figueira dentro da sua vinha, é porque ele tinha expectativas daquela figueira fazer a diferença, destoar dentro daquela vinha. Aquele homem tinha planos com aquele pé de figueira. Senão ele teria plantado 5, 10 pés de figueira, ou metade vinha, metade pés de figueira, ou figueira, pés de figo. Não, uma figueira em toda uma vinha. Então, eu vou voltar contigo aqui no texto, eu quero que você observe isso, olha bem. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. Então a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção é exatamente o fato de que Deus pode ter plantado você onde você está. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Às vezes você, por exemplo, se sente diferente das pessoas à sua volta, às vezes parece que você não se encaixa bem no ambiente, não é verdade? Você tem às vezes aquela sensação de que você está destoando das coisas à sua volta. Ora, não se engane, isso não é por acaso. Se Deus colocou você como figueira no meio de uma vinha, é porque o plano de Deus é que você realmente destoe. Quando eu digo destoar, não é no sentido de criar problema, de ser sempre um xarope, aquela pessoa que ninguém aguenta, ninguém tolera. Não, no sentido de que os seus dons te destacarão. Os seus dons farão você florescer, farão com que você apareça num bom sentido. Então, há razões para você ser, quem sabe, um pouco diferente do ambiente à sua volta. Deus tem que ter uma razão para pegar uma figueira e plantar numa vinha. E quando você entra naquela vinha, você vê todos aqueles pezinhos de uva, todos iguaizinhos, de fora a fora, assim, 3, 4, 5 mil pés de uva, tudo igualzinho, todos iguais. E lá no meio, destoando de tudo, está um pé de figo, uma figueira. A única explicação que eu tenho quando eu olho para esse texto é que aquele homem era apaixonado por figos. O negócio dele, o negócio com o qual ele sobrevivia era uvas e vinhos. Mas ele gostava de figos. Então, aquela figueira plantada ali dentro não era para intenções comerciais. Mas ele plantou aquela figueira ali dentro porque ele tinha um amor por figos. Era uma relação pessoal dele com aquela figueira, dele com aquele pé de figos. Então, eu queria te encorajar na virada de 2016 para 2017 a, primeiramente, entender qual é o plano de Deus na sua vida, qual é o projeto que Deus tem com você, o que é que que tipo de talento Deus colocou em você que talvez você não vê nas pessoas à sua volta. Que tipo de habilidade, que tipo de capacidade intelectual ou mesmo profissional, ou mesmo espiritual, habilidades espirituais que às vezes são vistas, encontradas em você e que às vezes não se encontram nas demais pessoas à sua volta. Agora, preste bem atenção no que eu vou te falar, isso aqui eu considero extremamente importante. O fato de você ter diferentes dons, habilidades diferentes, de você ter, às vezes, um conjunto de características que te destaca no meio de um grupo de pessoas, no meio de uma multidão, não faz de você melhor do que essas pessoas. Quando Deus nos dá talentos que nos diferenciam de outras pessoas, a intenção de Deus não é nos fazer nos sentir melhor do que aquelas pessoas. Pelo contrário, isso abomina a Deus. Deus abomina esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Então a intenção de Deus, quando nos dá certos talentos, não é nos fazer sentir melhor do que os outros, mas em primeiro lugar, aquilo caracteriza a intenção de um relacionamento direto, um relacionamento diferente, num padrão diferente que Deus planeja ter comigo em relação às pessoas à minha volta, as pessoas com quem eu convivo, do meu ambiente de convívio. Esta é a razão de Deus me dar dons ou talentos que às vezes não se encontram nas outras pessoas. Então, sendo assim, eu tenho que ter uma tremenda responsabilidade com aquilo que Deus me dá. Eu estou chegando, por exemplo, ao final de 2016,
Deus me deu talentos, Deus me deu determinadas habilidades, Deus me deu recursos financeiros e na meada desse ano, mais ou menos, Deus falou comigo algo muito... Quando Deus falou comigo para abrir esse canal, tornar os vídeos gratuitos ao alcance de todos, e eu gostaria muito de chegar ao momento em que eu pudesse ceder tudo de graça, todo o material escrito. Quem sabe um dia vamos chegar lá, ainda não é possível, mas quem sabe um dia eu vou poder dar os livros, dar as apostilas, entendeu? Esse é o meu desejo. Quando Deus colocou isso no meu coração, de abrir o canal e tal, Deus falou comigo para investir no canal, comprar equipamentos e, enfim, investir no canal para tornar o canal um canal realmente profissional, um canal bom de se ver, não é? Um canal que provoque o pensamento crítico e graças a Deus é isso que tem acontecido. Então tudo que tem acontecido no canal Vem Pensar TV é algo que Deus colocou no meu coração e sai tudo do meu bolso. Nós não temos apoiadores financeiros, uma igreja aqui ou ali, não, é tudo provisão de Deus diretamente para realmente investirmos neste canal com o único objetivo de pregar a palavra de Deus, mas pregá-la com qualidade, pregá-la não apenas com eficiência, mas com qualidade, né, técnica, porque é muito mais gostoso de se ouvir uma palavra boa com qualidade técnica. Às vezes a palavra é até boa, mas aquilo está tão mal feito, tão mal produzido, que a palavra é boa, mas às vezes não pega a nossa atenção como deveria. Então nós estamos caminhando nessa rota, no sentido de fazer algo que seja realmente bonito, que seja realmente tecnicamente profissional e etc. E por que eu estou fazendo isso? Porque cai sobre mim o peso da responsabilidade. Ora, se Deus me deu talento, se Deus me deu conhecimento, se Deus me deu recurso financeiro, se Deus me deu a habilidade para fazer aquilo acontecer, e eu não faço aquilo acontecer, se eu sou uma figueira plantada no meio de uma vinha, aonde que se destaca no meio dos pés de uva à minha volta, e eu não faço nada para honrar esta posição, isto é muito grave. Eu vou ter que prestar contas disso depois. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu estou te falando, nesta virada de 2016 para 2017, porque esse texto traz uma informação que eu quero que você preste atenção agora. Veja bem comigo. E disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Cortai-a. Agora veja bem, isso é o dono da vinha, tá? Vou voltar no verso 6. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ok? Verso 7. E disse ao vinhateiro. Então, o dono da vinha, que era um homem rico, abastado, próspero, empresário, dono de uma vinha, tinha um gerente, ele tinha funcionários nesta vinha, o vinhateiro é o gerente, era o administrador da vinha. Mas olha bem o que ele diz quando o assunto é a figueira. Preste atenção o que ele diz quando ele fala da figueira. Olha isso. Verso 7. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Cortai-a. Então veja bem. Para colher a vinha, ele tinha o vinhateiro e seus empregados. Era um trabalho automatizado. Planta, cresce, amadurece e colhe. Todo mundo vai lá, colhe, etc. Mas quando era a figueira, ele não pedia para o vinhateiro, ele não pedia para os funcionários, ele mesmo ia lá na figueira procurar figos. Ele está dizendo, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Cortai-a. Então é mais ou menos o seguinte, ele vira para o vinhateiro e fala assim: olha, eu plantei esta figueira aqui porque eu queria ter uma relação direta com esta figueira. Por isso que eu venho procurar fruto nela por 3 anos consecutivos. Enquanto que ele deixava os pés de uva a cargo dos funcionários, a figueira ele tratava pessoalmente, ele mesmo vinha procurar o fruto nela. E por 3 anos aquela figueira mascou. Por 3 anos... 3 vezes consecutivas, aquela figueira negou àquele homem, ao dono daquela vinha,
o prazer de chegar lá, encontrar o fruto e colher. Então ele tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha, destoando de todos os pés de uva, mas que não produzia fruto à medida da expectativa do dono da vinha. Então eu não quero chegar ao final de 2016 e agora entrar 2017 e tem gente que termina um ano, entra um próximo, vai aquilo de um ano para o outro e fica com aquelas coisas bobas, tem que vestir branco, não sei o que lá, dar 3 saltos, pular 3 ondas, aquelas coisas que são sempre utópicas, que não levam ninguém a lugar nenhum, sabe? Porque se essas coisas funcionassem, não teria problemas, por exemplo, no Brasil. Porque quantas pessoas vão pular onda na praia na virada de ano? Quantas pessoas vestem branco na virada de ano e passam um ano miserável depois? Entende o que eu estou falando? Então, este texto está me desafiando a enxergar a minha situação, a minha vida, de forma objetiva. Enxergar a minha vida pessoal de forma objetiva. E primeiramente identificar o que eu sou, ou quem eu sou, o que é que Deus tem para mim ou tem comigo, o que Deus quer fazer comigo. E após identificar isto, se eu perceber que eu sou uma figueira no meio de uma vinha, eu tenho a responsabilidade de fazer o que aqueles pés de uva não fazem. Aquele homem nunca vai procurar figo num pé de uva daquele das vinhas. São 3.000 pés de uva, né? Logicamente que eu estou aqui supondo. 3.000 pés de uva naquela vinha. Será que ele vai em algum pé de uva daquele procurar um figo? Não! Porque ele não tem expectativa que nenhum daqueles pés de uva produza figo. Porque ele já sabe que ali vai ser sempre uma mesmice. Todo ano, uvas e pronto. Mas aquela figueira não tem desculpa, aquela figueira não tem nenhum álibi para chegar no final da sua estação e dizer para o dono, olha, desculpa, mas hoje não tem figos. Então, olha, eu quero dizer para vocês que às vezes é muito bom, às vezes é muito honroso ser uma figueira no meio de uma vinha, mas eu quero dizer para você, falar com você do peso da responsabilidade, de ser diferente no meio da multidão. Às vezes de ter o que outros não têm, às vezes de ser capaz de fazer o que outros não são. Então essas coisas são muito sérias e na virada do ano isso pesa mais ainda sobre os nossos ombros. Na verdade, esta é uma análise que eu mesmo estou fazendo de mim, é uma análise estritamente pessoal, que eu estou fazendo de mim. Será que nesse 2016 eu fiz tudo o que eu deveria fazer, quem sabe sendo uma figueira no meio de uma vinha? E essas coisas me pesam, digamos assim, sobre os ombros, porque eu não quero ser encontrado infiel por Deus por não ter feito aquilo que Ele esperava que eu fizesse. Então agora chegamos no ponto que eu queria te mostrar, que é o versículo... Eu quero ler com você novamente o versículo 8, e aí eu encerro com isto, que eu prometi que o vídeo seria rápido. Eu quero apenas deixar uma palavra que te abençoe nesta virada de ano de 2016 para 2017. Então, verso 8, dá uma olhadinha comigo aqui, o que diz o verso 8. E respondendo ele, né, o vinhateiro, disse-lhe, Senhor, deixai-a este ano, para que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Muito bem. Primeiramente nós vemos aqui o caráter glorioso de Deus, que é sempre o caráter da segunda oportunidade. Deus tem esse caráter, Deus tem o prazer de dar segundas oportunidades. E eu louvo a Deus por isto, por Deus ser o Deus da segunda oportunidade. Porque eu, por exemplo, seria um que estaria no sal. Não sei se você é um daqueles que nunca precisou de uma segunda oportunidade, mas eu louvo a Deus pela segunda oportunidade. Louvo a Deus por ter recebido dele, quem sabe, uma segunda, terceira, quarta, quinta oportunidade, porque Deus é especialista em dar segundas oportunidades. Então, nós temos aqui, primeiramente, esse caráter. Eu quero que você creia piamente, não importa como foi o seu 2016. Talvez nós tenhamos aí mais histórias de luta, dificuldade, crise aqui e acolá, principalmente
para quem estiver assistindo esse vídeo no Brasil, que está passando por toda a situação que nós conhecemos. Mas eu quero dizer para você que o ano está virando, daqui a algumas horas, ou quem sabe você vai assistir esse vídeo, o ano já virou, mas eu quero dizer para você que Deus é o Deus da segunda oportunidade, é o Deus da segunda chance. Então a palavra desse vinhateiro é realmente algo interessante, respondendo diz, Senhor, deixai a este ano. Então, o que eu oro, primeiramente eu oro em relação a mim mesmo. A minha oração ao Senhor em relação a mim mesmo é que me dê mais este ano. Deixa-me mais este ano. Se eu não tiver realizado para o Senhor tudo que o Senhor esperava, se eu não fui exatamente aquela figueira no meio da vinha que o Senhor esperava, dá-me mais este ano. Deixai-me mais este ano. Então, primeiro eu oro para mim. Em segundo lugar, eu oro por você. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei que tipo de dificuldade você enfrentou, quem sabe você passou esse ano de 2016 totalmente infrutífero, não é? Quem sabe Deus esperava que você produzisse certos frutos e você não deu nenhum. Então eu oro por você. Né? Eu peço ao Senhor, Senhor, deixai-o mais este ano, deixai-a mais este ano, para que Deus dê a você mais uma oportunidade agora em 2017 para você fazer o que você não fez em 2016, mas fazer mesmo. Não é aquela história de, eu gostaria de usar, eu gostaria, eu desejaria. Esquece isso. Coisas práticas em relação a você. Esquece a corrupção do Congresso, esquece o terrorismo, esquece a paz mundial, todas essas coisas, essas máscaras, não é? Sociológicas atrás das quais nós nos escondemos e comece a encarar os seus desafios pessoais. Chega ao final deste ano fazendo uma autoanálise. O que eu preciso fazer para viver um 2017 diferente? O que eu vou fazer? Faz uma lista de coisas. Também não adianta fazer uma lista com 35 coisas, porque você vai se perder nela. Coloca as suas 3 prioridades. Quais são as suas 3 prioridades que você precisa resolver agora em 2017. Eu, por exemplo, eu tenho as minhas prioridades. Tem coisas que eu preciso resolver no começo de 2017 e eu vou ter que encarar isso, não vai ter jeito, eu não vou ter como fugir disso. E você já parou para fazer a sua própria listinha? As suas 3 coisas que você precisa fazer? Aqui no texto, o texto dá uma dica muito interessante. Ele diz assim, e respondendo ele disse, Senhor, deixai-a este ano, até que eu a escave e a esterque. Escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Então, 3 expectativas que tinha para esta figueira na vinha. Agora, coisas práticas, atitudes práticas que o vinhateiro decidiu fazer. Não é tipo, Senhor, deixa essa figueira aí, não é? Quem sabe, vamos ver se o clima mundial muda, vamos ver se termina o aquecimento global, não é? Eu acho, Senhor, que é o aquecimento global que não deixou essa figueira produzir fruto. Então, quem sabe não vai ter uma mudança no clima da Amazônia, não é? Então, quem sabe... Esquece isso. Isso são fugas psíquicas. Não, o que ele faz é algo interessante. Ele fala assim, Senhor, deixai-a este ano. Ou seja, Senhor, dá mais um ano de chance para esta figueira, porque 3 coisas eu vou fazer com ela. Primeiro, eu vou escavar. Segundo, eu vou estercar, botar esterco. Terceiro, eu vou ficar de olho nos frutos. Então ele fala, escavar, estercar e vigiar os frutos. Então olha bem, deixai este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto. Ou seja, eu vou ficar de olho para ver se... Porque o fruto é a prova cabal de que as duas outras coisas que eu fiz foram eficientes. Então não adianta eu fazer projetos generalizados que eu não tenho como rastrear se aquilo realmente está dando certo, está dando fruto, de maneira que o ano passa e a vida continua do mesmo jeito e eu nem presto atenção que a vida está do mesmo jeitinho,
para chegar no final do ano seguinte e eu voltar com a mesma cantilena, a mesma cantarola. Não, eu quero paz para o mundo, eu quero o fim da corrupção, eu quero o fim do terrorismo, eu quero não sei aquela coisa que não vai acontecer, não aconteceu até hoje e não é assim que acontece. E se eu quero ver mudança no mundo, eu preciso começar a mudar a mim mesmo. Então você já tinha pensado, já tinha visto esse texto por esse ângulo? Que fica aqui então como um desafio para você. Escavar, estercar e ficar de olho no fruto. Escavar é algo dolorido. Então às vezes eu tenho que fazer coisas na minha vida que são doloridas. Eu tenho que fazer coisas às vezes na minha vida que doem. Às vezes eu tenho que tomar decisões na minha vida que doem. E eu preciso tomar essas decisões. E conviver com a dor, que é escavar. Eu vou escavar. Não é? Quantas vezes eu tenho que, dependendo da planta que eu estou lidando, eu tenho que ir lá e podar, tenho que cortar ela. Eu tenho que causar dores naquela planta para que ela viva um ano diferente. Então, primeiro, eu tenho que escavar. Às vezes eu tenho que fazer coisas que são difíceis, decisões que são difíceis. Segundo lugar, colocar esterco. Esterco para a planta é alimento. Então, segundo lugar, eu preciso cuidar de mim, seja fisicamente, no sentido da minha saúde, seja intelectualmente, que é alimento para a minha mente, espiritualmente, que é alimento para o meu espírito. Então, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu como fisicamente, aquilo que eu ponho na minha mente e aquilo que eu ponho no meu espírito. E terceiro lugar, ficar de olho nos frutos, começar a prestar atenção se determinadas atitudes que eu estou tomando estão realmente gerando fruto. E se as pessoas podem olhar para mim e dizer, não, Jefferson é uma figueira no meio de uma vinha. Você entra na vinha assim, você vê logo ele de longe, porque é uma figueira numa vinha. Ou então dizer de você, seja qual for o seu nome, não, fulano, está enganado, fulano é uma figueira. Fulano tem dons que Deus deu e ele usa esses dons, ele trabalha os seus dons para Deus, ele não deixa de produzir os frutos que Deus espera. Então eu espero que esta palavra te abençoe nessa virada de 2016 para 2017 e que Deus realmente te dê mais um ano. Que Deus confie a você mais este ano para você poder dar passos diferentes, passos novos no ano de 2017, passos concretos e que tenham a ver com a sua vida pessoal. E que não estejam conectados com essas utopias sociais, mas que tenham a ver com a sua vida pessoal. E que o seu ano de 2017 seja realmente um ano marcante, um ano poderoso, um ano glorioso, que você encerre ele de uma forma realmente diferente. Não porque talvez o mundo vai estar diferente. Talvez cheguemos ao final de 2017 e o mundo vai estar igual, com os mesmos problemas de antes. Mas a sua vida vai estar tremenda. A sua vida vai estar impactante. A sua vida vai estar próspera. Porque você fez coisas concretas. Você deu passos concretos que realmente causou mudanças profundas na sua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, você para mim é como um parceiro na obra de Deus, obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria, por divulgar os vídeos, eu louvo a Deus por todos vocês, comentários feitos na rede, obrigado, peço desculpa àqueles que porventura se ofenderam, se eu fiz um comentário ou outro, uma resposta ou outra que pode ter ofendido alguém, eu venho aqui no final desse 2016, humildemente, com muito carinho, pedir perdão, caso eu tenha te ofendido em alguma coisa. Mas tenha certeza e fique sabendo que o meu desejo é sempre o melhor, é sempre trazer a você um ensino de qualidade, sempre apresentar para você a Bíblia com transparência, com clareza, para que você possa crescer no conhecimento da palavra para a glória do nome do Senhor. Eu aprendi muito com alguns de vocês, alguns comentários que realmente me enriqueceram muito, algumas críticas que me colocaram para pensar. Então não se enganem, seja qual for a sua interação, de alguma forma isso está me acrescentando, me abençoando, por causa desta autocrítica que eu faço para não cair desse mesmo engodo que eu estou combatendo aqui. Ok? Bom, Deus abençoe a todos. Provavelmente esse é o último vídeo do ano de 2016, mas logo depois da virada do ano eu quero ter o prazer de vir também gravar um vídeo, começar a gravar um vídeo. Eu quero trazer aqui uma série sobre as primícias, que vai te abençoar muito. E quero voltar a falar sobre o livro do Apocalipse, quero falar sobre os profetas menores, tem muitos projetos lindos para o ano 2017 e nós vamos começar aí um por um no nome de Jesus.